Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto de Oscar Cornago, Condições para uma Teoria por Vir, ou a Teoria após a Teoria, ou as Potências do Tempo. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui nos vídeos anteriores para pegar a leitura desse texto desde o início. Hoje vamos da página 11 até o início da página 15. Então leremos 4 páginas e um pouquinho de um texto que tem 22 páginas. Já passamos nesse texto por algumas noções que envolvem uma ideia de teoria escrita após a teoria, ou do teatro após o teatro, enfim, se fazendo no devir do tempo, em confluência com o pensamento de George Agamben sobre a comunidade que vem, o ser que vem. E aí, para isso, é preciso ir lá no Agamben e ler La Comunità che Viene, ou os infinitos artigos escritos pelo mundo sobre esse trabalho, ou trabalhos que o antecederam, como em Georges Bataille, Jean-Luc Nancy, Robert Blanchot e variados, em torno do conceito, da ideia, da noção de um ser que sempre está à margem, que escapa da normatização do que diz o que é a vida plena. E aí tem exemplos desde os gregos, passando por Roma, o Renascimento, o classicismo, o Renascimento, enfim. Um bom exemplo é o texto, a palestra História da Subjetividade no Ocidente, de Jurandir Freire Costa, aqui no YouTube, que fala um pouco sobre isso também, né? Em cada modelo ideal de societas, de sociedade, sempre há um resto que escapa, que sobra, que foge da normatização de um modelo ideal do que é o bem viver. E é um pouco dessas noções que a gente tenta passar por aqui para chegar numa ideia que virá, uma ideia de aformas, porque relacionadas essas noções com o campo da ficção, da dramaturgia, ou da ficção confluindo com a realidade, ou se infiltrando em brechas do real, ou vice-versa, para chegar no conceito de aformance como crítica à noção da teoria do valor em Marx. Mas fiquemos por aqui por enquanto, senão é muita coisa na nossa introdução. Vamos à leitura do texto, então. Se você está chegando agora, ative o sininho, curta esse vídeo, se inscreva no canal e, como eu digo sempre, peguem seu café, chá, água, estiquem as pernas e vamos à leitura, né? Oscar Cornago é professor doutor no Instituto de Ciências do Teatro da Universidade Livre de Berlim, doutor na Universidade Autônoma de Madrid em Filologia Hispânica, investigador do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Conselho Superior de Investigações. Esse texto aqui é facilmente encontrável na internet. Ele foi publicado na revista Urdimento em julho de 2024 e é essa versão que nós estamos lendo, direto do espanhol traduzido para o português em tempo real aqui. Então desculpem qualquer falha, qualquer pausa. E então vamos à leitura. Cosmologias e colonialismos, sopros, balidos, trens e deuses. O seguinte olhar não é de um ator humano, mas sim de um boneco, um autômata. Como no caso do ator que interpreta Hamlet, não se trata somente de um olhar, mas sim de uma situação, uma paisagem de fundo, um tempo sustentado no que se desloca, uma heterogeneidade de atores. Se em Hamlet Máquina o fundo era ocupado pelas ruínas do teatro, os restos de uma história, a do socialismo, como dissemos no vídeo anterior, agora na peça Volverse Negro, de Teatro Ojo, Teatro Olho, podem entender-se como os restos de um ecossistema atravessado pelos colonialismos históricos e os mais atuais derivados do capitalismo. Volverse Negro
nomeia já desde o título um devir, retomando a terminologia deleuziana, um processo ou prática de sobrevivência, uma operação de deslocamentos e metamorfoses, que funciona também como invocação de outros fantasmas, de outras ausências. A imagem é poética. Representa um menino tocando a flauta na cornija do conjunto conventual dos Agostinhos, o recinto histórico do século XVII, que alberga o Centro de Artes de Guanajuato, de México. O trabalho se propõe a modo de intervenção na cidade de Salamanca em 2020, em meio aos confinamentos e à pandemia de coronavírus, o que explica também o formato digital em que se registra e expõe o trabalho através de uma página web, volversenegro.mx. Dentro da discussão dos modos temporais que estamos desenvolvendo aqui, a pandemia supôs um momento fundamental de reflexão. O mundo, tal e como o conhecíamos, foi suspenso temporalmente para dar lugar a outras possibilidades de mundo, outros mundos entre meios, ensaios, mídias e improvisações à margem do mundo real. O trabalho do Teatro Ojo explora estas outras temporalidades como possibilidade de intervenção em um entorno imediato e remoto, presente e ausente. Esta dupla sensação de distância e proximidade é o que se sente ao ingressar na página do projeto, volversenegro.mx. O primeiro que se percebe e o que permanece ao longo de todo o percurso não é um olhar, tampouco uma imagem, uma ação, mas sim um som de ar, um assovio persistente e descontínuo que produz uma sensação de algo que está acontecendo. Sensação que contribui de um modo distinto o relógio que se ativa ao entrar na página e que nos informa do tempo que levamos conectados, o tempo que levamos escutando, presentes ou ausentes frente ao fundo cinza de uma tela em que mostra também o nome do Centro de Artes e a data atual e as coordenadas de localização geográfica. Por último, em meio a este espaço-tempo sonoro, aparecem e desaparecem uns pequenos desenhos cada vez que fazemos clique em algum ponto da página. Os insetos e o olhar, a paisagem, os balidos e as palavras vão aparecendo à medida que se avança pela página. Então se descobre a paisagem de fundo e a figura do menino em primeiro plano, com o olhar suspenso no horizonte da cidade que se estende indiferente a seus pés. À distância se vêem as colunas de fumaça e fogo das chaminés da maior refinaria de petróleo do país, insígnias da cidade e orgulho do Estado. Este enorme complexo industrial é a causa não apenas da tremenda contaminação do ar e o odor de petróleo que inunda toda a região, mas também da degradação do tecido social e a violência causada pela economia submergida em torno ao negócio do petróleo. A imagem foi realizada com cera, seguindo uma tradição local, e está habitada por abelhas e outros insetos. Junto a ela há outro artefato que ressoa, como um tipo de acordeão, acionado igualmente pelo ar. Teatro Ojo é um coletivo localizado no Distrito Federal e reunido em torno a Héctor Burgues. Se forma em 2002 no âmbito teatral, mas logo evolui para trabalhos de intervenção em lugares específicos e em formatos muito distintos. Esta trajetória permite falar, inclusive, em um sentido literal, de um teatro depois do teatro, em que, sem perder um olhar cênico, se vão incorporando modos de encontro, de ação e exposição, e formas de colocar em circulação os materiais respondendo às circunstâncias e contextos de cada lugar e projeto. O sopro é o princípio que dá vida ao trabalho, cobrando assim seu sentido originário como ação que anima um organismo, colocando-o em movimento. O sopro é o pneuma, hálito, ânima ou espírito de corpo. Mas este corpo não é o corpo individual de um ator sujeito, sim um corpo coletivo resultado do intercâmbio entre uma heterogeneidade de atores.
A finalidade última deste tecido de relações sustentado no tempo é difícil de determinar, como se houvera um fim secreto ou se tratara de uma conspiração, no sentido literal de respirar com os outros, donde o importante não é o que cada um faz, mas sim o cruzamento e as dependências entre muitos mundos distintos. O menino flautista nos faria pensar naquele autômata, jogador invencível de xadrez, de que nos fala Walter Benjamin, em 73, na primeira das suas teses sobre a história como alegoria do modelo ocidental da história. Esse anão, segundo Walter Benjamin, que é um jogador invencível de xadrez, é a teleologia que guia a história em função de um fim, disse o filósofo. E esse fim é ganhar a partida da história. O flautista e o enxadrista compartilham o mesmo gesto de ausência característico do autômata, mas se diferenciam claramente por aquilo que os move. Enquanto o jogador esconde a um profissional do jogo, da história, o menino contém um painel de abelhas, entre outros insetos que habitam o seu interior. Onde antes estava a teleologia, os fins, agora há um ecossistema, os meios. A finalidade acaba que suspensa, o que pode se entender, como se diz em algum momento do texto em Volver-se Negro, como um ato falido, comparado neste sentido aos pregadores evangélicos que na praça, em frente ao centro de artes, gritam em nome de Deus, ainda que não tenha ninguém para ouvir. Que sentido tem fazer uma obra que não chega a se ver desde a rua? Uma obra que não requer espectador? Para quem se fazem as obras? Perguntas que ressoam igualmente no âmbito da teoria. A suspensão supõe uma percepção não dirigida. Seu movimento é a vez de concentração e dispersão. Concentração nos detalhes e dispersão no espaço, detenção e errância, como o som entrecortado da flauta. A disposição dos materiais insiste em sua condição. A disposição dos materiais insiste em sua condição fragmentária e cíclica, ordenada e caótica, algo que também ocorria em Hamlet Máquina. O sopro cria um ritmo, uma cadência, que organiza a obra como uma espiral. A narrativa cresce de forma labiríntica, dispersando-se em vozes que, por momentos, convergem em uma retahíla ininteligível. Idioma. O sopro cria um ritmo, uma cadência, que organiza a obra como uma espiral. A narrativa cresce de forma labiríntica, dispersando-se em vozes que por momentos convergem em um retalho ininteligível. Um ritmo em crescendo que se termina confundindo com o zumbido dos insetos, o som dos trens, o balido das ovelhas, o silêncio. Os motivos, referências e sonoridades saltam de uma escala a outra, questionando as fronteiras lógicas. Paisagem, mito e natureza se entrelaçam em uma textualidade sonora e visual que cresce em torno de uma série de motivos recorrentes, como o vale, as colunas de fumaça, o tempo e o petróleo, o ar, as ovelhas e as abelhas, robôs e replicantes, trens e fumaça, espelhos úmidos, sacerdotes astecas, balidos e instrumentos de vento, espelhos fumegantes, sacerdotes astecas, balidos e instrumentos de vento, a banda municipal e o coro de crianças, expiração e inspiração, instrumentos de vento, cada tarde nos balcões durante a pandemia, agonia e morte, o Cristo negro de Salamanca, o negro dos escravos, a cor como uma forma de ausência, teatro e sobrevivência, Tezcatlipoca, o Deus negro dos Nahuas, o negro sobre negro de Malevich, a contaminação, o ar. O que se conta não tem um princípio nem um fim, mas sim que cresce pelos meios,
Poderia haver começado antes com o primeiro sopro de ar e continuar até o final dos tempos. Este jogo de temporalidades adquire uma ressonância mítica, como se o trabalho se dirigisse não apenas aos possíveis visitantes, seus contemporâneos, mas sim também a outras pessoas ou replicantes, épocas e paisagens que já não estão ou que todavia ainda não chegaram. De fundo, uma possibilidade obscura de sobrevivência, para a que se invocam séculos de história, saberes e invenções. A teatralidade de volver-se negro, não muito distante nesse sentido de Hamlet Máquina, pode-se entender igualmente que a teoria, como um arquivo em que se compõe e descompõe os restos de algo que já passou e, sem dúvida, segue passando. Estes restos, sobreviventes de outras extinções, são invocados pelos materiais expostos como restos da intervenção em um lugar em que provavelmente já não restam traços dessa obra. Me fez pensar em revisitar o livro de Anne Coquelin, chamado Teorias da Arte, em que ela, na introdução, faz um passeio pelos variados modelos de teoria das artes no Ocidente, começando pela Grécia, depois Roma, vai para o Renascimento, a Idade Média, Renascimento, Romantismo, enfim, ela faz essa abertura, essa disposição, sobre vários modelos de teoria no Ocidente. Cabe revisitar. A teatralidade de volver-se negro, não muito distinta nesse sentido de Hamlet Máquina, pode-se entender, é igual à teoria, como um arquivo em que se compõe e descompõe os restos de algo que já passou e, sem dúvida, segue passando. Anne Coquelin, Teorias da Arte. Estes restos, sobreviventes de outras extinções, são invocados pelos materiais expostos como restos da intervenção em um lugar em que provavelmente já não restam traços dessa obra. Volver-se negro é um gesto mínimo, convertido em ato de sobrevivência. A sobrevivência implica trocar de forma, nascer no corpo de outro para deixar o que já tínhamos, não ser mais casulo, mas todavia não mariposa, ou em termos de Deleuze, devir negro, animal, robô, pólen, ar. É nesse sentido que Coxia chega à metamorfose como princípio que dá continuidade a tudo o que é vivo. Entre aspas. A metamorfose, por sua vez, é a força que permite que todo vivente se desloque em várias formas de maneira simultânea e sucessiva, e por outra, o alento que permite que estas formas se conectem entre si, que passem de uma a outra. Coxia, 2021. Obrigado por sua audiência, ficamos por aqui. No próximo título, A Obra e o Artista, Desdobramentos. Até já! Cosmologias e colonialismos, sopros balidos, trens e deuses. O seguinte olhar não é de um ator humano, mas sim de um boneco, um autômata. Como no caso do ator que interpreta Hamlet, não se trata somente de um olhar, mas sim de uma situação, uma paisagem de fundo, um tempo sustentado no que se desloca